Bem, pessoal, a gente vai falar hoje sobre tradução dirigida por sintaxe. Esse é um assunto que ele fica na transição, no limite ali, entre análise sintática e análise semântica. Tá? Então, tem várias nuances aqui que são mais, pertencem mais à parte de análise sintática e algumas nuances aqui relacionadas à definição da semântica de uma determinada linguagem. A gente vai voltar a falar sobre tradução dirigida por sintaxe mais adiante em type checking, né? Em análise semântica. Mas, enfim, qual é a ideia? Né? A ideia é que a gente vai mostrar aqui para vocês como alguns tradutores podem ser definidos apenas fazendo, né, pequenas mudanças numa gramática, certo? Então, o que é, basicamente? Né? Então, uma forma simples de definição semântica, né, de um tradutor, né, a definição do que é que determinada entrada, né, representa, qual seria a saída daquela gramática. Né? Como é que funciona? Né? Tradução dirigida por sintaxe. Você associa, né, ações ou regras semânticas, né, também chamadas de regras semânticas, a cada uma das produções de uma gramática livre de contexto, certo? Então, tem múltiplas utilidades e às vezes os alunos ficam confusos justamente por isso, porque a tradução dirigida por sintaxe, né, pode ser utilizada tanto para, né, construir uma árvore sintática, ou seja, na etapa de parsing, como para fazer uma definição de tipos, né, que pertence mais à etapa de análise semântica. Na verdade, assim, a explicação simples para essa, para esclarecer essa confusão é o seguinte, né, a tradução dirigida por sintaxe, basicamente o que ela define, né, são ações semânticas, regras semânticas. Se você compreender o que é uma regra semântica, o que é uma ação semântica, né, você resolve esse debate. Né? Você pode fazer o que você quiser, tá? Né, associado às produções da sua gramática. Então, basicamente é isso, é lógico, né? Qualquer coisa, né? O que é possível fazer com essas regras, né? Você consegue fazer. Então, desde de construir uma árvore sintática a fazer checagem de tipos. Né? Então, para a gente falar, mostrar de maneira mais tangível o que é isso, né? Como é que isso aí funciona, né? A gente precisa mostrar o formato dessas gramáticas. Né? Então, eu preciso introduzir essa noção, essa definição de gramática de atributos, que nada mais é do que uma BNF, como a que você já viu, tá certo? Com ações gramaticais ou regras semânticas, tá certo? Então, para cada produção da sua gramática, você pode ter regras, né, que podem fazer o que você bem entender, tá certo? O que você bem entender. Então, conceitualmente, é como se, né, você tivesse atributos associados aos nós da sua árvore, tá certo? Aos símbolos não terminais que correspondem aos nós internos da sua árvore, tá certo? Então, sei lá, pense numa expressão, certo? Então, uma expressão é um símbolo não terminal e você tem um atributo associado ao símbolo não terminal da expressão, certo? Então, né, você tem, o atributo é você que define, né? Ele representa o que você bem quiser. Se você quiser representar a cor de uma expressão, tudo bem, entendeu? Se você quiser representar o valor de uma expressão, tudo bem, entendeu? Então, então o atributo, ele representa o que você bem entender. Você pode definir quantos atributos você quiser, né? E agora a definição do atributo é você quem dá, tá? Enfim, aqui está um exemplo, tá, joia, pessoal? Então, do lado esquerdo, esqueça o lado direito do slide, em princípio. Do lado esquerdo é uma gramática como qualquer outra, uma gramática no formato de uma BNF, tá? Neste caso, é uma gramática de expressões aritméticas, tem multiplicação, tem soma, tem um parênteses também na expressão, tá certo? Você só pode representar dígitos, já 5 mais 3 vezes 4, parênteses, fecha parênteses, abre parênteses, fecha parênteses, né? Enfim. Então, basicamente é isso, a sua expressão. Só que você parou por aí, é totalmente sintático. Você não diz qual o valor disso aí, certo? Então, o exemplo está mostrando é o seguinte, olha, a gente está mostrando uma maneira de resolver
tá certo? Resolver essas expressões. Em outras palavras, isso aqui é uma definição formal de uma calculadora, certo? Então, se você consegue processar isso aqui, né, e produzir o código correspondente a isso, você tem a implementação de uma calculadora. Veja que esse mais que aparece do lado esquerdo é diferente desse mais que aparece do lado direito. Aqui é um mais matemático, literalmente. Ele vai pegar dois números qualquer, certo? E realmente somar e produzir um outro número que vai ser atribuído a esse danado aqui, entendeu? Né? Então, o que é que está acontecendo aqui, pessoal? Certo? Então, existe um atributo que, neste caso, a gente resolveu chamar de val, VAL, podia chamar de qualquer coisa, a gente resolveu chamar de VAL, que a gente associou aos símbolos não terminais da gramática. AL, AE, AT, AF, tá certo? A gente associou a esse atributo val. E a gente vai mostrar como é que se calcula este atributo val, tá certo? Neste caso aqui, vamos pegar um caso arbitrário. Esse caso é F aqui. Como é que eu calculo, né, o valor de val para F, sabendo, se eu souber, o valor de val de E? Olha, se vamos assumir que a gente sabe o valor de val de E, se a gente souber, o valor de F vai ser exatamente o mesmo valor, porque só tem um parênteses ali. Então a gente só vai descartar, pegar o valor que está dentro de E, associado a val, e propagar para F. Basicamente é isso, certo? Pegar um caso um pouquinho mais sofisticado, certo? Então, esse caso aqui, se a gente souber o valor de val associado a T e o valor de val associado a F. Antes que alguém pergunte, tá certo? Vocês não podem perguntar, porque isso aqui é uma gravação, certo? A explicação de ter o T1 aqui é para diferenciar essa ocorrência de T dessa ocorrência aqui, tá? Enfim, assumindo que a gente tem o valor de val em T e F aqui, né? O valor de val desse T aqui é o produto desse valor com esse valor. Basicamente é isso. A gente pega esse produto e propaga para este valor aqui, né? Então, basicamente é isso que essas definições, essas regras semânticas, uma para cada produção, está fazendo. Basicamente é isso. Olha só, pessoal. Então, ilustrativamente agora, visualmente, o que está acontecendo é isso aqui. A gente tem essa expressão aritmética, a árvore, esqueça daquela a tradução, só pense na árvore sintática, imagine que tem um parser, tá certo? Já construiu a árvore sintática, tá? A gente sabe que multiplicação tem precedência sobre a soma. Então, 3 vezes 5 combina, 3 combina com 5, tá certo? Ao invés do 5 combinar com 4, certo? Então, a árvore é essa aqui, certo? E ela corresponde, né, àquela gramática que a gente tinha. Então, ó, vai ter ali um E, né, produção E mais T, um T, né, setinha T vezes F, tá certo? Um T pode ser um F, tá certo? É um dígito, né, que é 3. Então, aqui os símbolos terminais é 3 vezes 5 mais 4, certo? A gente tem os símbolos terminais aqui nas folhas. Enfim, então, basicamente, o que a gente é capaz de fazer a partir de agora, está mostrando com esse slide, é que é o seguinte: aquela definição, na verdade, o que ela está fazendo é calcular os valores de baixo para cima. Calcular o atributo val de baixo para cima. De baixo para cima. Por isso que a gente tem essa seta aqui. Tá certo? Então, olha, o valor de val só pode ser descoberto porque a gente já sabia o valor de dígito trivialmente aqui nesse símbolo terminal. Foi esta última regra que tinha aqui. Olha só, você pega o lexval que tem lá no token, o valor léxico, e propaga para, né, o atributo val de f. Então, foi isso que aconteceu aqui, tá certo? Isso que aconteceu aqui, certo? Então, a gente está propagando o valor de baixo para cima, de baixo para cima. E assim, recursivamente, certo? Passou fval, né, o valor que tinha aqui, né, em fval,
foi propagado para t.val. Olha a regra disso aqui, tá certo? Né? Olha, o valor de f.val foi propagado para t.val. Tá certo? O valor de f.val foi propagado para t.val. Né? Vai ter uma regra lá, t.val igual a t1.val, que é, tá, né? É o mesmo t aqui, certo? Para diferenciar, né? Vezes 5. Olha aqui, opa, desculpa. Certo? t1.val vezes 5, tá certo? Propagou para t, certo? E assim vai, e assim vai. E, moral da história, a gente tem uma calculadora. Então, a gente obteve a implementação de uma calculadora através dessas regras semânticas. Se a gente tem um gerador de código, tá certo? Que recebe como entrada não a gramática livre de contexto simples, mas uma gramática de atributos, tá? Né? Ou seja, uma gramática que, além daquelas, né, uma BNF simples, ela tem as regras semânticas associadas a cada produções, ela poderia fazer algo como isso aqui. Tá ok? Então, a mensagem que vocês têm que lembrar é essa, certo? Aí vocês podem perguntar assim, mas professor, olha, será que eu consigo fazer alguma coisa mais sofisticada do que uma calculadora? Na verdade, olha, sim, né, você consegue, tá certo? Então, né, aqui eu estou mostrando para vocês uma forma de você calcular esses atributos, né, que é chamado atributos sintetizados. Por quê? Porque você produz os atributos, você sintetiza o valor dos atributos de baixo para cima, em contraste com uma outra abordagem que sintetiza os atributos de cima para baixo, que é chamada de, né, atributos herdados, que vem dos pais para os filhos, tá certo? Né? Então, isso aqui vai dos filhos para os pais, certo? É chamado de atributos sintetizados, tá certo? Olha, pessoal, se vocês forem abrir um IAC, que é um gerador de parser, o que vocês vão ver, na verdade, é algo como isso aqui. Olha só, tá certo? É a mesma definição que a gente viu no slide anterior, tá certo? Mesma definição, certo? Então, é algo, tudo bem, é algo bastante semelhante, bastante próximo. A sintaxe é um pouquinho diferente, tá? Então, veja só. Então, a chave define onde começa e termina a regra semântica associada a cada produção. Então, a regra semântica desta produção aqui, que começou aqui, terminou aqui, certo? Né? Inicia aqui, olha. Tá entre chaves, né? Aqui, a mesma coisa que a gente tinha no slide anterior, só que o símbolo dólar, né, representa o valor. Aqui a gente não define um atributo, não batiza um atributo, né? É como se o IAC só permitisse que você só tivesse um atributo, sei lá, né? Um atributo dele, tá? Então, já que só tem um atributo, você não precisa dar nome para o atributo, não precisa colocar ponto val, como a gente mostrou anteriormente. Então, o dólar está representando um atributo associado a exp, certo? E ele está dizendo, olha, esse atributo, o valor desse atributo, né, é o resultado da soma, realmente a operação aritmética de soma, certo? Do atributo dessa expressão aqui, que ele está falando, olha, primeiro símbolo não terminal, tá certo? É isso aqui, certo? E aqui o terceiro símbolo, na verdade, é assim, não terminal, qualquer símbolo, né? Então, o primeiro símbolo é esse aqui. Aqui é o segundo símbolo, aqui é o terceiro símbolo, certo? Então, pega o primeiro símbolo e some com o terceiro símbolo, o atributo associado a ele, certo? E armazene, tá certo, em exp. Então, é uma sintaxe ligeiramente diferente, mas no frigir dos ovos, né, é a mesma coisa, tá? Enfim, pessoal, é uma sintaxe diferente, tá? Apenas. Então, como eu falei para vocês, existem duas maneiras de você construir esses atributos. Uma maneira é você sintetizando, você calculando esses atributos de baixo para cima, e foi como eu mostrei no exemplo da calculadora. E uma outra forma é você herdando os atributos, você propagando a informação de cima para baixo, certo? Dependendo da aplicação que você tem, certo? Uma forma é mais adequada do que a outra, certo? Os atributos sintetizados, ele calcula sempre de baixo para cima, pega informação dos filhos, é muito mais intuitivo para calcular dos pais, certo? E aqui, né, ele pega dos pais ou dos irmãos, é por isso que tem esse caminho lateral aqui. Ele pode pegar informação lateral também, certo?
para calcular o valor de um determinado atributo aqui. Então, para calcular o valor deste atributo, ele pode pegar a informação do pai e desse irmão para calcular o valor desse atributo. Tá? Então, dependendo da aplicação, você pode fazer isso também. Certo? Então, essas implementações de atributos sintetizados normalmente são muito mais simples, a gente viu isso no caso da calculadora, certo? São muito mais usados na prática, muito mais comuns. Então, o termo mais popular para se chamar gramática de atributos sintetizados é S-Attributed Grammar. Então, esse nome aqui é um nome já bastante popularizado. Se você colocar S-Attributed Grammar no Google, né, ou no livro lá do Dragão, você vai encontrar facilmente, né, esse termo associado particularmente com tradução dirigida por sintaxe. Foi isso que a gente acabou de ver. A gente acabou de ver uma forma de você traduzir uma expressão em um número. Né? Traduzir uma expressão 5 mais 3 vezes 2 é uma expressão de caracteres. 5 mais 3 vezes 2, tá certo? Você está digitando caracteres ASCII, tá certo? E, né, 5 mais 3 vezes 2, né, 5 mais 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 5, 30. Então, você traduzir isso aí em um outro caractere 30, né? Então, né, esse mecanismo pode ser, de tradução, pode ser implementado com essas gramáticas, né, de atributos sintetizados, apelidadas de S-Attributed Grammar. Tá certo? Atributos herdados, né, são calculados de outras maneiras. Né? A propagação também é totalmente diferente, vem de cima para baixo e lateralmente, como eu mostrei para vocês. Normalmente é utilizado para carregar contexto, entendeu? Alguma coisa que você tem que lembrar para você fazer uma determinada tradução de um nó, né? Que veio a partir, a partir do contexto onde aquilo ali foi usado. Então, frequentemente para fazer, né, checagem de tipos, isso aí é necessário. A gente vai ver nas próximas aulas, tá certo? Então, aqui tem um exercício, tá certo, pessoal? Defina regras semânticas para a construção de árvores sintáticas. Então, a gente viu ali uma calculadora. Agora, eu estou pedindo para vocês fazerem uma implementação diferente. Ao invés de calcular o resultado de uma expressão aritmética, calcule o nó associado a esse carinha aqui, a expr, o nó associado a factor, o nó associado a digit, tá certo? E, na verdade, isso talvez seja a aplicação mais popular de gramáticas de atributos, certo? Então, nos geradores de parsers, esses geradores de parsers usam essas regras semânticas, o usuário vai lá, define como você quer construir o nó da tua árvore, tá certo? É ali, né, ali é a aplicação, talvez, eu diria, certamente mais comum de gramática de atributos. Tá bom, pessoal? Certo? Então, façam uma pausa aí, né? Então, assumir que vocês pausaram, tentaram, né? Então, a resposta, primeiro, né, para você construir uma árvore sintática, você vai precisar dos tipos de dados. Como é que você vai construir uma árvore sem ter tipos? Então, esse slide aí, basicamente, está mostrando isso. Olha, eu vou assumir que eu tenho um tipo de dados expression, eu vou assumir que eu tenho um tipo de dados add, tá certo? Que representa a soma, você precisa de dois operandos, os operandos da soma, tá certo? A mesma coisa para sub, a mesma coisa para min, tá bom? Né? Então, aqui, o que ele está mostrando? Né? Aqui, o que está entre chaves, está mostrando como a gente constrói um nó correspondente a esse carinha aqui. Mais uma vez, a mesma lógica que a gente viu na calculadora. Vamos assumir por um instante que a gente tenha, né, as sub-árvores correspondentes a isso, a esse carinha e a esse carinha. Se a gente tiver sub-árvores correspondentes a esse cara, e vamos chamar isso de exp-res e factor-res, a gente poderia chamar de exp-ast também, e factor-ast para representar a árvore. Né? Então, se a gente tiver, eu estou mostrando aqui como é que você constrói o nó correspondente desse cara. Olha, você pega aquela árvore, aquela outra árvore, são os argumentos ou as sub-árvores de uma nova árvore que você construiu com esse construtor aqui, new add, que você definiu aqui, olha, aqui no slide anterior. Então, aqui você está mostrando, explicando como é que você constrói o nó desse cara. É lógico, sempre a definição aqui indutiva, né? Você assume que esses carinhas aqui existem.
Tá bom? Mesma coisa para cá. Aqui é um caso, digamos, caso base, né? Se você tem um factor rest, você não precisa criar um novo objeto. Você basicamente propaga a informação, certo? Você não precisa criar um objeto factor, digamos assim, né? Do tipo de dados factor, né? Na verdade, você pode ver que a gente nem criou. Então, a gente simplesmente propagou. Tá aí olhando para o factor aqui, quem é um factor, né? Então, olha, você vai simplesmente pegar a definição léxica que veio do dígito, tá certo? Quem é dígito aqui, olha, simplesmente criou um número zero, armazenou aqui nesse atributo res digit, que foi utilizado mais adiante aqui, veja que é um número que você tem. Res, dígito, res é um número, tá certo? Você simplesmente propagou aqui para factor res, tá certo? Se acontecer isso aqui, quem é exp, olha, vamos assumir, definição é indutiva, certo? Olha, exp é alguma coisa dessa aqui, é alguma coisa mais complexa, mas o nó a gente sabe que está em express, tá certo? A definição é indutiva, certo? Enfim, pessoal, isso aqui não é mágica, funciona literalmente assim, tá? Você define essas regras e você vai ter uma árvore, literalmente, como essa aqui. Então, se você der como entrada 5 mais 3 menos 2, o valor que o gerador de parser vai gerar vai ser uma árvore correspondente à construção desse objeto aqui. Que se você simplesmente, né, seguir passo a passo, né, esse objeto foi construído com com essas regras aqui. Tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro. Vocês vão ver isso aí no exercício, né, na aula prática de análise léxica barra sintática. Vocês já olham essa tradução dirigida por sintaxe. Ok, pessoal? A gente conclui a aula aqui. Tá joia? Até mais.